Olá pessoal, aqui meu nome é Felipe Dantas Rodrigues, sou videomaker do Grupo 4, que é composto por Círia Cabral, Chaves Farias de Freitas, nossa líder, Evelyn Oliveira Silva Moreira, nossa redatora, e Vinícius de Oliveira Câmara da Cruz, nosso debatedor. Nosso grupo ficou responsável pela implementação de um projeto de circuito digital de um contador inteligente vindo de um grupo anterior que apresentava uma proposta até que bastante diferente e que a gente acabou desenvolvendo a proposta que eles colocaram no projeto com algumas mudanças, alguns aprimoramentos e correções que foram necessárias serem feitas. Então a gente segue a linha de raciocínio aqui da apresentação com a proposta do projeto deles. Posteriormente a gente acaba indo para os componentes do circuito e as mudanças aplicadas que a gente acabou desenvolvendo e alterando posteriormente, assim como os resultados em simulações dos nossos circuitos. Continuando aqui, primeiro a gente tem aqui a proposta do circuito do grupo anterior, que a proposta de circuito que nós recebemos é uma proposta bastante intuitiva de se pensar. Eles desenvolveram uma lógica que funcionava com os displays segmentos individualmente. Então, os elementos de memória trabalham como uma forma esperada que eles deveriam trabalhar. Entretanto, dentro da lógica combinacional, isso foi feito de uma forma com que os displays de unidade, centena e dezena obtivessem valores com operações individualizadas, não pegando o valor geral e jogando em uma lógica BCD para os displays mostrarem o número, mas pegando cada valor em BCD, fazendo as operações individualmente de unidade, centena e dezena, e então mostrando os valores posteriormente no display de unidade, centena e dezena, respectivamente, dos números que foram calculados. Essa foi a lógica produzida pelo grupo, com as entradas e saídas que foram tratadas anteriormente na fase de projeto. E aqui estão nossos resultados relacionados aos componentes que formam esse circuito. Os componentes são os multiplexadores, que foram utilizados para fazer as decisões de quais operações serem realizadas. Temos também o registrador STEP, que é um componente de memória que registra o valor de passo do contador. Os registradores de valor máximo e mínimo, que registram os valores de máximo e mínimo. E o registrador de valor, que vai estar sempre pegando o valor atual e calculando assim, de acordo com o passo, de acordo com a operação que está sendo escolhida pelo usuário, até que chegue em um valor máximo ou um valor mínimo e pare. O somador subtrator BCD, que são são circuitos que nós já conhecemos bem, que estarão atuando para o plano de funcionamento da soma e subtração do circuito, e o comparador de magnitude, que serve para que a gente faça a comparação entre o valor máximo e o valor mínimo, e posteriormente realize a parada da contagem. Esse é o multiplexador. Como é um circuito que nós já conhecemos muito bem, então a gente acabou não fazendo a sua forma, né, o seu diagrama no Logsim, mas esse aqui é um modelo que foi implementado em VHDL, que funciona em 1 bit de entrada, mas pode ser aplicado para várias entradas, e essa é a lógica que a gente usou e foi implementado para várias entradas, como a gente vê como a gente vai ver nas nossas aplicações posteriores. O registrador STEP, esse registrador ele serve justamente para que faça
registro do passo quando as portas lógicas, quando as entradas load e step estiverem em valor lógico alto. A diferença substancial do projeto inicial para essa implementação foi justamente a adição da entrada A0 e a adição da entrada CLK. Os códigos aqui, que também estão constados no nosso relatório, mas apenas uma visualização aqui. O registrador de máximo, que aqui é o circuito que registra o valor de máximo, não tem muito o que se explicar, é um registrador de 12 bits que foi feito com flip-flops D. Aí as mudanças aplicadas em relação ao projeto inicial foi justamente receber as entradas de máximo e mínimo, assim como a entrada de step. Isso não ficou muito claro no projeto inicial. Aqui os códigos também constados no nosso relatório. O registrador de mínimo possui a mesma função do anterior. A diferença é justamente que temos aqui o registro de valor mínimo, ou seja, quando a entrada de máximo e mínimo estiver em valor lógico baixo, vai acabar recebendo o valor de mínimo. As diferenças justamente surgem porque aqui temos a entrada máxima e mínima barrada e o clear em valor lógico 0, nível lógico 0. É a diferença para o registrador de máximo. Esse aqui é o registrador de valor, ou seja, se trata de um bloco de circuito sequencial, um elemento de memória que vai estar o tempo todo registrando os valores assim que forem feitas as contagens, ou seja, a subtração ou soma, dependendo da porta lógica up ou down, ele vai estar registrando os valores e repassando para o código, né? Esse aqui foi o nosso diagrama desenvolvido em LogSim. As mudanças aplicadas em relação ao projeto inicial são justamente que o registrador possui 12 bits e posteriormente ele separará em 3 vetores de 4 bits. Isso foi algo que não ficou muito claro, como seria feito, se ele iria receber os 3 vetores de 4 bits e uniria depois. Então nós justamente fizemos essa escolha. Nós pegamos o valor em 12 bits e dividimos para que os valores sejam contados, sejam somados ou subtraídos novamente pelos elementos de soma e subtração, que são somadores e subtratores BCD. São circuitos que nós já conhecemos muito bem, já foram implementados anteriormente em laboratórios, e basicamente a gente sabe a função deles e está aqui os seus circuitos em LogSim. A questão é justamente que nós usamos 3 somadores e subtratores, porque nós fizemos as operações divididas em unidade, centena e dezena para que esses valores fossem entregues para os seus respectivos displays de unidade, centena e dezena. O comparador de magnitude, que aqui não vai ter todas as fotos, porque justamente são várias fotos. Então, aqui são os componentes que nós fizemos nele. Esse aqui sendo o componente de comparação de igualdade, o componente de comparação de A maior que B, e esse aqui sendo o componente de comparação de A menor que B. Ou seja, esses aqui são circuitos que foram explicados mais detalhadamente dentro do relatório da implementação, e podem ser checados de uma forma mais específica dentro do relatório. Aqui estão os resultados dos registradores de máximo e mínimo. Temos aqui quando as entradas de clear, load e máximo estão em nível lógico alto e o step está em nível lógico 0. Ele realiza os registros de máximo.
aqui o registrador de mínimo, certo? O registrador step, que ocorre justamente quando o load e o step estão em nível lógico alto. Justamente serve para que ele salve o valor de passo que será colocado no somador ou no subtrator. O somador e o subtrator, que funcionam de uma forma que já foi implementada anteriormente por nós. E é isso. Basicamente é isso. Esse é o nosso projeto. Para mais detalhes, temos o nosso relatório e temos o debate amanhã. É isso. Muito obrigado.